novos quadros para a política. Em 2020, a gente também fez esse movimento. Lançamos aí no nosso grupo político quase 100 candidatos a vereador, e desses 100 candidatos a vereador, nós conseguimos eleger 4, lembrando lá no Republicanos, lembrando também no Progressistas, Republicanos 1, Progressistas 2 pessoas, e no PROS, à época, a gente conseguiu a eleição do irmão Ronaldo com um pouco mais de 850 votos. E foi isso que nós fizemos novamente. Buscamos novas lideranças, novos quadros, e lançamos 2 chapas de pré-candidatos a vereador. Na verdade, filiamos um grupo considerável. Para vocês terem uma ideia, o próprio Republicanos tem quase 30 pré-candidatos a vereador, e todos cientes de que a gente vai aguardar o processo para entender se vão se manter todas as candidaturas, as pré-candidaturas, e se oficializar como candidaturas oficialmente nas convenções partidárias que ocorrem ali entre 20 de julho e 4 de agosto, e, inclusive, o banco de reserva vai estar à disposição para entrar em campo se houver alguma desistência de pré-candidatos a vereador. No PMN, a gente esperou um quadro mais consolidado, mas na reta final houve algumas desistências, mas temos quadro de 24 pré-candidatos a vereadores no PMN também. A expectativa, inclusive, é de fazer quantas vagas a partir desses 2 partidos lá na Câmara? Olha, professor Marco, a gente fez uma chapa mesclada de pré-candidatos que já disputaram eleições. Tem gente de 600 votos, tem gente que teve 880 votos, tem gente que teve 560 votos. A chapa feminina foi muito interessante porque a grande maioria foram lançadas, e algumas outras já tiveram, por exemplo, o esposo como candidato a vereador, e a gente espera ali ter só das mulheres em torno de 2.000, 2.500 votos, e num total de 8 mulheres, e os outros 16 a gente busca ali, hoje em dia a gente tem uma perspectiva de atingir 10.000, 10.500 votos no Republicanos. Se eles se saírem bem, certamente a gente pode fazer 2 pessoas para a Câmara de Vereadores de Caruaru, 2 vereadores efetivamente na Câmara de Vereadores. Já no PMN, a gente vai fazer um esforço grande aí para alcançar uma cadeira, porque realmente na reta final tivemos algumas dificuldades. Pois não, Vitória? Não, delegado, sua ida para Republicanos, como é que se deu esse processo? Se foi uma decisão sua, em comum acordo, ou foi uma decisão de cima para baixo? Não, Vitória, foi uma decisão nossa. Agora, foi uma decisão madura, né? Não foi uma decisão intempestiva, digamos assim, ou atabalhoada, como a gente viu alguns atores aqui, inclusive o atual prefeito, dizendo publicamente que estaria migrando para os Republicanos, quando, na verdade, eu já estava conversando com Republicanos desde julho de 2023. E outros atores estavam conversando, porque eu acho que a gente não pode anunciar efetivamente a filiação partidária e a possibilidade de autonomia para a disputa de uma cadeira no Palácio Jaime de Jaim, de uma chapa majoritária, estar na cabeça de uma chapa majoritária de forma atabalhoada. Então, a gente fez uma construção de forma muito respeitosa, de forma muito, digamos assim, com prudência. Inclusive, Vitória, eu também conversei com progressistas, com alguns atores do Progressistas. De forma, inclusive a gente falou isso na última entrevista que a gente teve com vocês. A gente fez conversando com eles, olha, eu estava conversando tanto com o PMN, quanto com Republicanos, quanto com a União Brasil também. A gente conversava com a União Brasil e entendeu que o partido que nos dava a melhor condição de uma disputa seria o Republicanos, se o partido que eu estava, o Progressistas, não tivesse a intenção de lançar efetivamente um candidato a prefeito da cidade de Caruaru. Então a gente fez isso de forma muito respeitosa, respeitando todos os prazos, e na hora certa divulgamos a chancela do presidente estadual do partido. Delegado, nessa ida para os Republicanos, né, eu lembro que foi especulado, como você disse aí, que o prefeito poderia ir para os Republicanos e acabou não vingando. O Republicanos hoje é um partido que está na base do presidente Lula. Inclusive, quem levou o senhor para os Republicanos foi o próprio ministro Silvio Costa Filho, que é
ministro do governo. Isso não atrapalha o eleitor mais conservador que quer votar no senhor, né? Dizendo, oxe, como é que ele está num partido aliado a Lula? Já que o seu mandato de deputado na eleição passada era dividido, né? Tinha uma ala de deputados do PP que era uma ala bolsonarista que você estava e outra ala que era uma ala lulista, né? Que era formada lá por Dudu da Fonte, Lula e outros deputados. A pergunta já foi respondida por você mesmo, Mário. Eu vim de um partido que tinha uma divisão. O Progressistas, inclusive, o presidente nacional, o presidente nacional do Progressistas é o senador Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro. E enquanto que em Pernambuco havia o presidente do partido estadual, que era mais ligado ao grupo da esquerda. O presidente do partido do estado de Pernambuco, Eduardo da Fonte, a gente sabia que ele votava no ex-presidente Lula à época, no atual presidente da República. Então, a gente simplesmente manteve-se na mesma linha, até porque a gente não tem essa questão de oportunismo partidário, e algumas pessoas acabam tentando rotular o nosso pleito, ou a nossa disponibilidade, ou a nossa candidatura, mas a gente sempre teve esse lado de centro-direita. O presidente nacional do partido é o pastor Marcos Pereira. O maior expoente do Partido Republicanos na atualidade é o ministro, que foi ministro de Bolsonaro, o governador Tarcísio, então, lá de São Paulo. Então, a gente sempre esteve onde sempre esteve. Então, Lessa não esquerdou, não. Nesse campo de centro-direita, sempre dessa mesma forma. As pessoas sabem que as nossas defesas são defesas relacionadas à família, essa defesa relacionada à segurança pública, essas bandeiras e esses princípios que a gente sempre teve e as pessoas já identificam claramente. Deus, pátria, família e liberdade? Na verdade, família, segurança pública e combate à corrupção. Eu não faço, André Santiago, Mário Flávio, professor Marco Aurélio, querida Vitória, a gente não faz movimentos oportunistas. As minhas bandeiras são as mesmas desde quando me candidatei na primeira vez, em 2016. Família, segurança pública, combate à corrupção. É a minha história, é a história que eu apresento à sociedade. Há um movimento mais forte, Deus, pátria, família e liberdade. Esse movimento se consolidou nos últimos anos, em função, inclusive, do protagonismo e da assunção do presidente da República, à época, Bolsonaro. E esse movimento me obriga a fazer também uma nova roupagem nos meus princípios? Não. Os meus princípios são os mesmos. Eu não trabalho de forma, não trabalho de forma oportunista. O meu trabalho é sempre de forma respeitosa, respeito os outros lados ideológicos, dialogo de forma muito tranquila com todos os lados ideológicos. Eu fui deputado com o ex-deputado Tony Gel e o ex-deputado Zé Queiroz, e a gente tinha uma relação muito respeitosa, inclusive a deputada Laura Gomes também assumiu, a gente tinha uma relação muito respeitosa, buscávamos sempre dialogar, e isso está se consolidando novamente nesse pleito, nesse ano. A ida para o Republicanos facilita em um futuro, talvez, segundo turno, um eventual segundo turno, alianças? Por exemplo, se fala muito numa provável aliança entre o Republicanos e os partidos que dão apoio a Zé Queiroz, o próprio Zé Queiroz, e uma possibilidade do senhor assumir a vaga de vice com ele. Isso também entrou nos motivos para o senhor ir para o Republicanos? Na verdade, André, a pergunta é pertinente, mas já foi respondida em outras oportunidades. Mas não vou deixar de responder, até porque a gente tem outros ouvintes, né, acompanhando. Veja, eu defendo múltiplas candidaturas, é o que eu defendo. Por quê? Porque eu acho que, como a gente tem uma eleição de 2 turnos em Caruaru, que foi inaugurada desde 2016, a gente tem realmente a perspectiva de uma eleição de 2 turnos. Se eu for candidato, se o ex-prefeito e ex-deputado Zé Queiroz for candidato, e se o atual prefeito também for candidato, certamente nós 3 seremos candidatos, a gente acredita numa eleição de 2 turnos. Por quê? Porque a gente acredita que há 3 grupos basicamente cristalizados na cidade. O nosso eleitor, e é engraçado a gente ouvir alguns comentários, mas como assim Lessa permanece com essa intenção de voto? 11%, 10%, 12%, 15%, de onde vem esse voto? Do mesmo canto, porque nas últimas 4 eleições a gente teve
41 mil votos em 2016. Em 2018, 29 mil votos. Em 2020, 33 mil votos. E em 2022, 38 mil votos. Então, esse nosso eleitor já nos identifica e, graças a Deus, permanecem fiéis e acreditando no nosso propósito. Ô, Lessa, agora somando, por exemplo, a sua intenção de voto com a de Zé Queiroz, empataria com o prefeito Rodrigo, né? O prefeito tem um teto, se eu não me engano, 30%, 31%, que todas as pesquisas ele aparece no primeiro turno por ali. O senhor aparece com, tem hora que tem 12, tem hora que tem 13, varia entre 12% e 15%. Zé Queiroz, 20%, 21%, 22% e tal. Somando a sua e a de Zé, ultrapassaria ou empataria com o prefeito. Esse cálculo não é feito, ou vocês acham que quando se juntasse Zé e Lessa, talvez um eleitor de um lado ou de outro não ficasse assim, um de direita, outro de esquerda, não quisesse votar? Olha, Mário, repito, a gente tem avançado num processo de diálogo, a gente tem avançado num processo de construção de atores na nossa cidade. Eu tenho conversado com o Armandinho, conversei com o Rafier, conversei com o Dilson Oliveira, conversei com o Toninho Rodrigues recentemente, conversei repetidas vezes nos últimos meses com o Fernando Rodolfo, converso repetidas vezes com o Zé Queiroz, com o Volney Queiroz, com todos esses grupos. A gente tem realmente essa condição de dialogar. E alguns, Mário, defendem a junção no primeiro turno, alguns desses atores. Eu defendo que haja múltiplas candidaturas, mas eu digo o que já disse em outras oportunidades. Eu estou entrando num partido. Eu tenho 3 meses de filiação partidária. Menos do que isso. Então, eu serei soldado do partido. Eu digo sempre, eu serei só soldado, não. Eu serei delegado do partido. Porque a minha função é entrar num partido e me colocar à disposição do que o partido definir. Mas quando eu fui entrar no partido, conversei com o ministro Silvio Costa Filho, com as lideranças estaduais, tenho uma relação muito boa com o deputado William Brígido, tenho uma relação muito boa com o Bispo Océsio, inclusive dobrei com o Bispo Océsio em Camusim de São Félix, dobrei em Belo Jardim e em outras cidades quando fui candidato a deputado estadual e ele candidato a deputado federal. Então, a gente tem um diálogo tranquilo. E quando a gente veio para os Republicanos, eu solicitei a autonomia de tomar as decisões. E assim foi dado. Agora, claro, verificando o melhor cenário. A gente está fazendo avaliações de pesquisas, como você bem falou. Tem pesquisas realmente sendo rodadas praticamente toda semana. A grande maioria para consumo interno. E esse processo tem nos dado a condição de compreender que a gente continua ali. Você tem uma ideia? A gente teve uma pesquisa divulgada pelo IPESP que eu apareço com 16% de intenção de voto. IPESP, Antônio Lavareda, o presidente do Estado e o grande articulador do IPESP. Inclusive foi divulgado na Folha de Pernambuco. Então, 16% é uma intenção de voto muito robusta para a cidade de Caruaru, para uma partida. Então, a gente que não tem a mídia diária de uma prefeitura municipal, a gente que nunca foi prefeito do município, apenas com o nosso histórico de candidaturas e com o nosso mandato de deputado entre 2019 e 2022, a gente continuar com essa robustez de votos, está sendo apresentado tudo isso para a liderança estadual para que a gente possa construir. De 0 a 10 hoje, né, qual seria a numeração para Lessa ser candidato a prefeito? 9. Hoje seria 9, até porque as pesquisas mantêm esse cenário. E a gente tem defendido, inclusive conversado com a oposição, como falei agora há pouco, da importância dessas múltiplas candidaturas para a gente ver um processo bastante discutido e bastante aprofundado. A gente precisa aprofundar os debates na cidade. A gente tem problemas muito sérios na cidade, de saúde, a gente tem problemas muito sérios na cidade de infraestrutura, a gente tem problemas muito sérios da cidade de cuidados básicos, com lixo acumulando, com buraqueira na cidade, com indústria de multa. São muitos problemas que são apresentados na cidade de Caruaru e tudo isso vai ser apresentado nos debates apresentados aí no guia eleitoral que vai se avizinhar daqui a pouco. Olha, me permita uma questão. O senhor está trazendo o tema das múltiplas candidaturas.
E aí a gente fica observando, né, o que está sendo apresentado ao cenário são candidaturas mais à esquerda, como a da Michele Santos, ou Zé Queiroz e Armandinho. Mas também à direita temos, por exemplo, Fernando Rodolfo. E Fernando Rodolfo vem com um selo, digamos assim, do bolsonarismo muito forte. Isso pode impactar o seu público, o seu eleitorado, sua leitura de que a entrada de Fernando Rodolfo trazendo o Bolsonaro para o jogo político local pode impactar o seu eleitor e o seu perder intencionalidade de votos no decorrer da campanha? Olha, professor Marco, a sua análise é inteligente, mas é uma análise muito mais de momento. Eu acredito que, em função do histórico de 4 candidaturas, desse recall forte que a gente estabeleceu com o eleitor, desse recall forte, eu digo sempre, que time que não joga não tem torcida. Então, a gente precisa estar entre os atores, aí discutindo a cidade de Caruaru, para que a gente possa efetivamente ter esse público fiel. E graças a Deus a gente tem esse público fiel. Em relação ao deputado Fernando Rodolfo, eu digo e repito, tenho uma relação muito madura com ele, de muito respeito mútuo, e a gente tem percebido que não há, mesmo com essa tentativa de colar uma imagem, não há uma robustez nas intenções de voto, que pode vir a acontecer depois. Mas talvez o meu eleitor, professor Marco, e é isso que eu tenho dito, as pessoas às vezes rotulam de forma superficial o nosso eleitor. O nosso eleitor não é apenas o eleitor, digamos assim, evangélico, o eleitor apenas que vota de um lado ou do outro. É o eleitor que quer discutir a cidade de Caruaru com uma perspectiva de novos tempos, de um novo momento para a cidade. Então, esse eleitor certamente vai continuar fiel à nossa disputa nesse ano. A gente vai para o intervalo, mas eu ainda queria pegar o gancho dessa pergunta do professor, deixando de lado o bolsonarismo, a parte ideológica. O eleitorado é praticamente o mesmo, né? Pessoal religioso, de igreja evangélica, da mesma forma que o senhor defende segurança, ele defende segurança. Ou seja, a sua pré-candidatura e a pré-candidatura deles, nesses pontos, nessas bandeiras, são muito parecidas. Aí eu queria refazer a pergunta nesse sentido, mas depois do intervalo o senhor responde. A gente está conversando aqui com o pré-candidato Eric Lessa, do Republicanos, aqui na série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, e amanhã com a pré-candidata a prefeita Michele Santos, do PSOL. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Se liga aí! Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir, 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. O Unicompra é mais que um supermercado, porque tem mais pra você. No Hortifruti você pode fatiar a sua fruta e levar só o que precisa. No açougue, carnes nobres, cortes especiais e selecionados. Na padaria, de hora em hora tem pão quentinho saindo do forno e uma confeitaria completa. Nossos restaurantes têm pratos elaborados por grandes chefs. Pizzas, massas e até comida japonesa. Unicompra, aqui tem preço baixo, aqui tem mais pra você. Todo mundo ouve, todo
Cidade. Na cidade, 11h24. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Momento Cidade Entrevista, hoje com o pré-candidato a prefeito em Caruaru, Eric Lessa, do Partido Republicanos. Antes do intervalo eu deixei uma pergunta parecida com a do professor, esquecendo a parte ideológica do bolsonarismo, mas as mesmas bandeiras, né? O mesmo público, né, o mesmo eleitorado religioso, de igreja evangélica, e também defendendo a pauta da segurança pública. Candidaturas parecidas, delegado. O senhor acha que não fica tipo uma candidatura A, uma candidatura B, a sua e a do deputado federal Fernando Rodolfo? E também se a vinda de Bolsonaro, né, caso ele venha realmente para apoiar a candidatura de Fernando, se vai fazer um diferencial ou, na sua opinião, não? Mas aí já volta para a pauta ideológica. Olha só, André, a gente tem visto, a gente tem acompanhado, e pesquisa é uma coisa, voto na urna é outra coisa. Basta dar uma olhada nos votos da urna na última eleição. E a gente vai ter essa resposta mais clara para a sociedade, principalmente na cidade de Caruaru. Olha, em 2016 eu fui candidato a prefeito. E naquele ano a gente teve 41 mil votos. Eu fiquei em terceiro colocado. Em 2018 eu fui candidato a deputado estadual, com atores como Tony Gel, com Zé Queiroz. Eu fiquei em terceiro colocado, tive 24 mil votos. Em 2020... eu fui candidato a prefeito, fiquei em segundo colocado na candidatura a prefeito. Em 2022, como candidato a deputado, eu saí de terceiro e fui para segundo. E aí a gente precisa apenas comparar esses números. 2 bronze e 2 prata. Agora, se Deus quiser, vai ser ouro. E a gente vai lá trabalhar muito para isso. Olha, a Socorro, né, ouvinte nossa, ela diz o seguinte: bom dia a todos. Gostaria de saber quais os planos de governo em relação à saúde de Caruaru que o pré-candidato Lessa tem. Olha só, ela já está adiantando um pouco o processo, mas eu vou dar um spoiler aí sobre os nossos projetos para a cidade. A gente está conduzindo um plano de governo num debate com a sociedade, num debate com atores estratégicos de cada área, e uma das pautas muito importantes, professor Marco Aurélio, que tem me sido apresentado é a pauta da saúde. E nessa perspectiva da pauta da saúde, por exemplo, a pauta de pessoas com transtorno do espectro autista. Tem gente esperando, tem criança, adolescente, esperando 2 anos para efetivamente ter um laudo que defina como aquela criança, aquele jovem tem o transtorno do espectro autista. E por que isso é tão ruim? Por conta dos acessos aos benefícios sociais. E por que isso é tão prejudicial? As pessoas têm me dito que para se encontrar um neuropediatra para fazer essa análise, para fazer esse estudo e para dar esse laudo, tem se demorado esse tempo tão elástico. Então, uma das pautas que a gente vai apresentar para a cidade de Caruaru, uma das propostas é um hospital infantil, que tem, inclusive, um centro especializado. É uma das ideias que a gente está construindo, um centro especializado para todos os transtornos. Transtorno do espectro autista, o TDAH, o TOD, esses transtornos que têm aumentado significativamente, severamente, não só em Caruaru, como em todo o Brasil, em todo o mundo, esses diagnósticos, e tem muitas mães sobrecarregadas demais com esse cuidado e essa dificuldade, inclusive, desses laudos. Então, uma das propostas que a gente já pode adiantar a Socorro e a todos os ouvintes é um hospital da criança, um hospital infantil, que a gente, inclusive, dentro desse hospital, tem um centro de tratamento especializado para crianças com esse tipo de transtorno. Deputado, costume do mandato, né? O último cargo, né? Voltando à questão de Silvio Costa Filho, ele é ministro dos Portos e Aeroportos, esteve aqui em Caruaru, né, no mês passado, anúncio de 140 milhões para o aeroporto.
E eu sempre costumo dizer que esses anúncios, né, de ordens de serviço, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a burocracia é muito grande, às vezes a demora, às vezes não sai no planejamento. E já passou mais de um mês e a gente não vê nada sendo feito no aeroporto, né? Se você mantém contato com o Silvinho sobre essa história desse aeroporto, porque a gente está vendo aí, eu costumo sempre usar o exemplo da BR-104 aqui. A BR-104, quando foi anunciada a duplicação, teve até um comitê gestor, que Zé Queiroz era prefeito daqui de Caruaru e foi presidente desse comitê. E depois que a obra até hoje nunca deu errado, esse comitê ele foi dissolvido, né? E nunca mais ninguém falou sobre isso. E nesse anúncio do aeroporto a gente teve muito pai, muita mãe, muita gente. Olha, eu pedi o requerimento, fui eu que fiz uma reunião com o Silvio Costa Filho, eu não sei o que lá. E a gente não vê nada acontecer, né? Se você tem conversado com ele sobre isso, e se acredita que dessa vez vai o aeroporto de Caruaru? Acredito, Mário, acredito, porque eu conheço o perfil de Silvinho. Ele é um camarada muito ousado, é um político à frente do seu tempo, é um jovem que já teve experiências muito importantes em nível municipal do Recife, estadual e nacional nesse momento. Ele está em franca ascensão na sua trajetória política, e eu tenho percebido nele um empenho muito grande nessa pauta. Eu digo que eu trato dessa pauta, todo o meu mandato de deputado, a gente fez várias visitas, inclusive ao aeroporto. E eu quero crer que todo mundo que luta por Caruaru quer o aeroporto de Caruaru para desenvolver nossa economia. Então, essa história de pai, de mãe, de tio, de tia, eu acho que não cabe muito. O que cabe é, sim, a gente ter todos os esforços, todas as energias, de todas as matizes políticas, de todos os atores políticos que estão com mandato ou sem mandato, que possam fazer todo o esforço necessário para a gente retome o protagonismo de Caruaru. Eu vou dizer algo que tem me chocado nos últimos tempos na cidade de Caruaru. Caruaru tem perdido muito protagonismo, e você sabe disso. Mário, professor Marco, meu amigo André. Por que tem perdido? Explica aí. Vou dar um exemplo. Caruaru não é mais a maior cidade em número de habitantes do interior do estado. Caruaru não é mais a líder do polo de confecções do Agreste. Caruaru não tem mais a maior feira de gado do Agreste do estado de Pernambuco. Caruaru não tem mais um autódromo. Só dei 4 exemplos. Como é que alguém, gestor do município de Caruaru, vai a uma entrevista de rádio e diz que Caruaru não depende da feira da Sulanca? Caruaru, gente, nasceu da feira. Então, basta ler a história, olhar a história, que Caruaru nasceu da Feira da Sulanca. Eu vi imagens da Feira da Sulanca e conversei recentemente com alguns atores da Feira da Sulanca. Vou dar o exemplo de Pedro Moura e Dona Fátima Amaral. E eu vi imagens, são de estarrecer, de bancos abandonados. Está parecendo uma favela em determinado lugar. Você não acha que há uma evolução, não, por exemplo, do negócio da feira, do online? As pessoas elas estão comprando muito mais online, e eu não tenho um estudo aprofundado sobre isso. E esses bancos abandonados não seriam. Esse pessoal deixou de vender, porque eu converso com alguns sulanqueiros, o pessoal diz: olha, a minha venda online hoje é muito maior do que a venda presencial. O pessoal não está vindo com tanta frequência a Caruaru mais. Acho que não, Mário. Se você visitar o Festival do Gin de Toritama, nesse final de semana passado, se você for ao Moda Center Santa Cruz, você vai ver a pujança econômica. Você vai a Pão de Açúcar, ali da terra do meu amigo André Santiago. Pão de Açúcar, que era uma feira pequenininha, feira do Bacurau, que hoje está se transformando numa feira super importante. Mas veja, lá em Santa Cruz, na rota. Lá em Santa Cruz tem uma história de uns galpões agora, que estão sendo criados lá, que já que a gente falou do aeroporto, por exemplo, o pessoal está indo buscar os compradores no aeroporto de Campina Grande, traz para esse galpão, o cara compra lote fechado de mercadoria, volta e a mercadoria vai ser entregue lá na loja dele. É a força... Então o pessoal não está indo mais nem para o Moda Center. É a força do atacado, amigo. Inclusive o empresariado já está de olho nesses galpões. Vários que não galpões concordam, né? Não concordam com esse tipo de negócio. É a força do atacado que Caruaru não tem mais. Caruaru já foi pujante. Caruaru já foi a líder das 22 cidades do polo de confecções do Agreste. Caruaru já foi a locomotiva do polo de confecções do Agreste. Hoje, se Santa Cruz do Capibaribe mudar o dia da feira, Caruaru tem que mudar de imediato. Por quê? Porque agora a gente está a reboque. E o que é que isso acontece? E eu vou lhe trazer números, Mário.
E isso não acontece em Santa Cruz do Capibaribe. Lá no Moda Center tem 10 mil bancos. Aí viram os 10 mil bancos, as 10 mil lojas, os 10 no Moda Center. Aí vê Ratinho e toda aquela força empreendedora e faz outro, o Altas Horas. Enquanto que Caruaru, que já teve 12 mil bancos de comercialização, e eu estou dizendo isso com experiência e com estudo. Eu fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia e a gente fez várias visitas aqui e a gente tinha 12 mil bancos até 2020 e 21. 12 mil bancos. 5 mil na Brasilite e 7 mil lá na feira da Fundac. Hoje tem 4 mil na Fundac e tem 2.700 na Brasilite. Esses dados foram me passados pelo pessoal da Associação dos Franqueiros. O empreendimento de Ratinho já passa por dificuldades. Passa por dificuldade, mas foi um a mais comprado. Mas veja, não tem o quê? Cliente para comprar. Qual seria a solução para essa feira, na sua opinião? E, ao mesmo tempo, se o modelo da Feira da Fundac não seria algo a ser seguido? Porque é uma feira extremamente organizada, parece que é um primeiro mundo e um terceiro ali. Pois tem uma divisão. Sendo que um é privado e o outro é público. Essa é a grande questão. É a capacidade de entender, e de estudar, e de se aprofundar e de observar as mudanças tecnológicas. Por que é que você ouve que as pessoas estão vendendo mais pelo online? Porque os próprios empreendedores estão investindo. Mas a Prefeitura Municipal de Caruaru, que deveria difundir, divulgar. Você vê o aplicativo do Moda Center Santa Cruz, só no Instagram tem quase 500 mil seguidores. A gente tem um aplicativo da Feira da Brasilite. Não tem sequer um aplicativo de venda, gente. Aconteceu num período ali da pandemia e foi muito importante, mas isso não se deu continuidade. E aí eu volto para algo que tem me chamado a atenção. Quem ganhou a Prefeitura de Caruaru em 2016 e 2020 foi a ex-prefeita e atual governadora Raquel Lira. E o atual gestor, ele assumiu porque a governadora saiu para ser candidata ao governo do Estado. E os compromissos firmados pela prefeita à época, pela candidata a prefeita à época, deveriam ter sido concluídos pelo gestor. E esses compromissos não foram concluídos, Mário. Vou dizer alguns exemplos. A Via Parque, se você for na Via Parque, na Cidade Jardim, está abandonada. Se você for observar as creches do município de Caruaru, vá numa creche ali no Inocop, no entroncamento Inocop Indianópolis, está lá o Mato Alto. Se você observar o que foi iniciado na gestão Raquel Lira, aqui em Caruaru, com os aplicativos de vendas, inclusive esse cenário aí da pandemia, isso não foi dado continuidade. O que se fez foi algo da própria cabeça, vamos fazer aqui um estacionamento, uma reforma no estacionamento e cobrar. Se você for para Santa Cruz, as pessoas não pagam para estacionar o ônibus no estacionamento. As pessoas têm o direito a uma refeição, as pessoas têm o direito de um descanso, de tomar um banho, os motoristas. Enquanto que em Caruaru, o camarada vai para a feira, leva uma multa, na grande maioria das vezes, porque tem pouca informação sobre essa indústria de multa que está instalada em Caruaru. E o pior, ele vai para a feira, estaciona seu carro no seu ônibus ou seu veículo e aí tem dificuldades porque o preço é caro para pagar e ele acaba dizendo, olha, agora eu não vou mais parar em Caruaru, eu vou passar direto. Deputado, diante desse cenário, desses números que o senhor apresentou de Santa Cruz, de Caruaru, com a queda de vendedores e, de acordo com o cenário, até de compradores, o senhor defende a transferência da Feira da Sulanca ou a gente perdeu o tempo? Eu defendo uma medida estratégica e imediata, porque a feira está definhando. Se a estratégia que a gente aprofundar com estudos técnicos for transferir, tem que ter coragem para transferir. Vamos voltar para lá 2016. O senhor disputou aquela eleição e acabou em terceiro colocado, né? A candidata Raquel, ela prometeu tirar a feira de lá. Não sei se o senhor lembra dessa promessa de campanha. Inclusive de graça para quem não podia pagar. Justamente, mas ela não cumpriu essa promessa. E o que é que eu estou vendo aqui nessas entrevistas que a gente vem fazendo aqui? Todo mundo metendo cacete em Rodrigo Pinheiro e quando chega em Raquel, olha, mas Raquel é assim com Lessa também? Qual é a sua posição com relação à governadora? Porque a governadora não cumpriu uma promessa e na sua fala anterior, pelo que o senhor citou aí, o senhor diz, olha, Raquel vinha fazendo um governo bom e de repente, quando vem para Rodrigo, cai o governo. É isso ou eu entendi errado? E assim, só para pegar um gancho, voltando mais atrás um pouco, ainda na época de Queiroz, tinha um projeto para
transferir, mas tinha uns valores e se esses valores assustaram. E o terreno foi, inclusive, tá lá. 11 milhões de reais foi pago e o terreno tá lá até hoje livre. Ô, delegado, e ainda, essa defasagem, né, que o senhor apresenta, vem dos outros governos ou é especificamente da atual gestão? Certamente é um problema histórico de investimento, de cuidado, de atenção redobrada à feira. Certamente foi um compromisso não cumprido. Se ela prometeu e não cumpriu, foi um compromisso não cumprido. A gente não tem dificuldade de dizer a realidade dos fatos. Lá em 2016 a gente apresentou debates importantes. A gente está disputando a prefeitura da cidade de Caruaru. Então, a gente não está no patamar de governo do Estado. Então, a governadora deve governar o Estado. E ela vai ter tempo para apresentar para a sociedade o seu trabalho. Eu acredito e espero que ela melhore os números. Agora, os números são terríveis de aprovação do governo Raquel Lira no Estado de Pernambuco. Então, e isso é fato. Aqui ainda tem uma aprovação muito alta. Veja, se você está vendo, Caruaru, né? Se você está vendo isso nas pesquisas, se você está vendo isso nas pesquisas, eu também tenho visto. Agora esse processo está em processo de derretimento. Quem vê as pesquisas, inclusive dos últimos meses, essa aprovação dela, inclusive em Caruaru, tem caído. Ô, delegado, inclusive a vinda dela em menos de 15 dias, 3 vezes aqui em Caruaru, o senhor acha que é esse processo de derretimento que o senhor está falando para ela tentar melhorar, tanto para ela como para o prefeito? Ou seria uma tentativa, por exemplo, de... Olha, eu estou aqui com o Rodrigo para ver se resolve essa eleição logo. Tem algo estranho no ar. Só não vê quem não quer enxergar. Se você observar a foto dessa última visita da governadora, estava de um lado Rodrigo e do outro lado Toninho Rodrigues. Quem é o candidato dela? É Rodrigo e Toninho. Como é isso? É preciso que ela apresente para a sociedade quem efetivamente são os candidatos. E a gente só vai ter certeza efetivamente disso a partir das convenções. Voltando para essa perspectiva de gestão, que eu acho muito importante a gente debater. Eu não falei especificamente de compromisso, de apoio ou de crítica, absolutamente nada. O que eu estou falando, Mário, são os compromissos que foram assumidos pela gestora à época. Porque quando você vai para a rua pedir o voto, você diz, olha, a minha prioridade, por exemplo, é a Via Parque. Eu vou concluir a Via Parque. E a Via Parque está abandonada. A minha prioridade é entregar tantas mil vagas de creche para o povo da cidade de Caruaru, para as mães, para os pais deixarem seus filhos. E a gente vê creches na situação que tem a creche do Inocop, com mato alto. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, os compromissos de gestão não estão sendo cumpridos e esse compromisso de gestão foi feito pelo componente da chapa, que agora é como se já estivesse como o gestor votado na urna. Ele nunca foi votado. Ele não deu voto nem a ele mesmo. Então, na sua avaliação, o governo de Rodrigo Pinheiro não é um governo de continuidade ao governo de Raquel Lira? Não é um governo de continuidade. E ele também não tem feito o que ela propôs quando saiu. Até porque os compromissos assumidos pela ex-prefeita não estão sendo cumpridos. Muito pelo contrário, há outras prioridades que não são estabelecidas e as comprometidas no período de campanha. E aí eu vou tentar, rapidinho, se vocês me derem 2 minutinhos para eu tentar só concluir esse raciocínio. E quando a gente vê cenários como o do Tribunal de Contas do Estado, que suspende uma licitação, aquela licitação, professor Marco, isso é super competente, nosso querido professor Marco, nessa área, é uma licitação de um sistema de ISS, de coleta de imposto. Esse sistema custava R$1 milhão. E esse aumento foi para quase 2,5 milhões de um sistema para rodar a coleta de impostos sobre serviços de Caruaru. E isso foi suspenso. Além de tudo isso, nós estamos falando de falta de compromisso com o dinheiro do povo. E nós estamos ainda com outro problema muito sério, que é a questão da maturidade política para tomar decisões, falar ao público, entender a importância que é a cadeira máxima do Palácio Jaime Nejaim. Aquela cadeira já teve pessoas lá sentadas que tiveram dimensão estadual, tanto é que a própria governadora já esteve sentada naquela cadeira. Então você precisa ter a dimensão daquele cargo, você precisa entender a liturgia daquele cargo. Não dá para você ir para uma entrevista e tratar
da forma que foi tratado, inclusive a minha pessoa e o pré-candidato a prefeito Toninho Rodrigues. Veja, Você acha que o prefeito é imaturo, o prefeito Rodrigues? Tenho certeza, por tudo que ele tem apresentado. Por tudo que aconteceu, por exemplo, com Republicanos. Como é que eu vou a público dizer, eu irei para o Republicanos? Na próxima semana entregarei o PSDB à governadora Raquel Lira. E isso não estava combinado com o presidente estadual. Como é que eu posso ir a público dizer que Caruaru não depende da Feira da Sulanca? É claro que depende. Basta você observar o período da Feira da Sulanca, quando ela era uma boa feira, como é que está os serviços, salão de beleza, como é que está as vendas nos shoppings, as vendas na cidade. Quando uma feira é muito positiva em Caruaru, todo o mercado, todo o ambiente econômico muda de cenário. Então é muito importante alguém estar sentado na cadeira máxima do Palácio Charles Jair com estatura política, não apenas estatura física, com estatura política para ocupar aquele espaço. Eric Lessa, pré-candidato a prefeito pelo Republicanos, é o convidado de hoje do Momento Cidade em Entrevista. A gente vai fazer mais um intervalo, lembrando que amanhã a gente recebe Michele Santos do PSOL. A gente volta já. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Minha irmã sempre foi meio esquecida lá em casa, sabe? Ela chegava atrasada, não fazia as tarefas e sumia com as minhas coisas. Médico, então, só se manhã marcasse. Mas pelo menos agora, eu sei que ela está se cuidando. Ela fez o cartão Saúde São Gabriel. Aí é bom demais, ela tem desconto em consulta, exame e até cirurgia. Olha ela aí, atrasada. Que nada! Desceu ontem. Cartão Saúde São Gabriel. Quem tem, não precisa de outro. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na cidade 11h47. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. O senhor é a favor de atrações internacionais e de sertanejo na festa de Caruaru? Professor Marco, começando pelo começo, né? O primeiro questionamento aí foi... Eu acho que esse ouvinte ele tá indeciso, porque ele está fazendo essa mesma pergunta para todos os pré-candidatos. Então, acho que quem responder melhor vai ganhar o voto dele. Então, eu vou começar mandando um abraço para o Melk, para o Del de Caruaru. São pré-candidatos a vereador. Tem muito o que apresentar. Del é pré-candidato também? Del é candidato. Eu não sabia. Del de Caruaru é pré-candidato e o Melk também é pré-candidato. E um abraço também para o motorista de aplicativo. Olha, principalmente, as pessoas estão um pouco esquecidas. Recentemente, teve uma tentativa do prefeito atual, de forma atabalhoada mais uma vez, imatura politicamente mais uma vez, de uma regulamentação dos motoristas de aplicativo, mandando para a Câmara de Vereadores sem ouvir as categorias, sem dialogar, porque infelizmente o gestor de Caruaru governa sem dialogar, principalmente com os interessados nas propostas. No que diz respeito à pergunta sobre o São João, eu quero um São João forte, para a nossa economia ser muito forte.
Eu quero um São João que traga muitas atrações para que a economia tenha cada vez mais impulsionamento, como a Feira da Sulanca. Como seria seu São João, na verdade, delegado? Seu projeto, né, para o São João? Prioritariamente forró, mas é possível sim trazer cantores com características parecidas. O Wesley Safadão, o Xande Avião, porque movimenta a cidade de Caruaru, movimenta economicamente de forma muito intensa a cidade de Caruaru. Então, Henrique Juliano, esses cantores que trazem muita força e trazem muitos turistas para a cidade, é muito importante. Não tenho nenhuma dúvida que a gente precisa ter um São João pujante para que a gente desenvolva a economia, porque se as pessoas vêm de fora deixar recursos aqui, é super importante que a gente tenha um São João pujante economicamente. Agora, prioritariamente com forró. E pode ter forró com grandes bandas que atraiam grandes públicos e muitos turistas. Delegado, o senhor falou do evento que a governadora estava sentada e de um lado Toninho, do outro lado o prefeito. O senhor falou da imaturidade dele, etc e tal. Diante disso, o senhor acha que Toninho é um plano B para a governadora? Não sei. Também por isso que ela prefere não declarar. Assim, ela declarou apoio a Rodrigo, né? Mas ela tá ali também apoio a Toninho indiretamente. Pode sacar a qualquer momento a pré-candidatura. Me parece que são 2 pré-candidaturas postas nesse campo. Até porque o ex-prefeito, inclusive Tony Gel, continua na Copergás. E o grupo político continua inserido no governo do Estado. Então, certamente são 2 pré-candidaturas postas. Se essas 2 pré-candidaturas vão se firmar nas convenções, a gente precisa esperar as cenas dos próximos capítulos. Olha, o Caio está acompanhando a entrevista e ele pergunta aqui: delegado, bom dia. A sua candidatura depende totalmente do senhor ou pode mudar algo nas convenções, né, de acordo com o partido? E eu pego essa pergunta do Caio. O Volney Queiroz está lá em Brasília articulando, né, com as lideranças nacionais do partido. Ele conseguiu, inclusive, trazer a federação, tirou o PT, né, que tinha pré-candidatura própria do jogo, embora o pessoal foi na maior tranquilidade, pelo que eu entendi lá. Pode acontecer isso também? Volney, com a amizade que tem com o Silvinho, de repente, diz, vamos trazer essa pra gente lá, enfim. Mário, obrigado pela participação do ouvinte, pelo Caio, a mensagem do Caio, e obrigado pela a sua pergunta, que me dá mais uma vez a condição de fazer essa resposta de forma mais completa. Eu, quando fui para o Republicanos, veja, eu fui candidato por 4 vezes. Eu fui candidato a primeira vez, inclusive, pelo PL, que na época chamava PR, no 22, lá em 2016. E depois, a partir de 2018, eu fui candidato 3 vezes pelo PP. Quando fiz essa migração política para o Republicanos, a gente fez essa migração de forma sentada, conversada, dialogada, buscando a capacidade de decidir, de ter autonomia e independência para tomar as decisões, certamente alinhadas com o ministro Silvio Costa Filho. Essa capacidade de articulação que o ex-deputado e atual secretário nacional de Previdência, Volney Queiroz, tem, a gente também construiu, a gente também tem relacionamento com o deputado William Brígido, com o deputado Océsio Silva, com o deputado e ministro Silvio Costa Filho, com o deputado João Paulo Costa, que foi meu colega, com quem eu tenho uma relação muito positiva. Então, essa condição de dialogar com todas as alas, inclusive do Republicanos, a gente tem também essa condição. E quando a gente fez esse processo de migração, a gente fez um processo de forma madura. Agora, repito, se o ministro Silvio Costa Filho me direcionar para uma candidatura, a gente vai, dialogando com ele, apresentar para a sociedade de Caruaru a nossa disputa. Olha, que ele Mas manda para vereador, o senhor descarta? Nesse momento, outro dia me perguntaram, eu disse, olha, e chegaram a dizer assim, não, é a sua esposa que será? A gente não tem tido esse debate na minha casa sobre candidatura a vereador. Olha, quem lhe manda mensagem ali, a Nayara Morgana falou que o senhor disse sabe as palavras, e o Fagner Fernandes, vereador, ele disse assim, olha, me dou bem com diversos políticos da nossa cidade, Lessa não seria diferente. Na minha visão, Lessa demonstra uma visão clara e inspiradora para o futuro de nossa Caruaru. Muitos elogios. Um abraço para meu amigo. amigo. Fagner Fernandes, que é do PDT. Um abraço para Fagner Fernandes. É muito bem-vindo essa mensagem e é muito mais bem-vindo ainda
essa capacidade que a gente tem de dialogar. Eu acho que é isso. O professor Marco Aurélio disse não, mas ele botou ali, disse, meu vice-prefeito. Eu acho que pode ser até uma busca de lideranças políticas que estão próximas a Zé Queiroz e nos dá a condição de ser lisonjeado nisso. Então, que as pessoas querem que eu componha um grupo político. E isso me traz realmente... me traz esse lisonjeio. Agora, certamente, repito, eu defendo múltiplas candidaturas e continuo pré-candidato a prefeito. A gente está quase chegando ao término da entrevista, reta final. Rapaz, já. Né? Mas ainda dá tempo e, inclusive, pedir a colaboração do pré-candidato em respostas mais curtas. Enfim, veja, os pré-candidatos geralmente dizem, não, a gente vai debater Caruaru, o assunto é local, mas a gente viu aqui que muitas decisões são tomadas pela estadual ou até mesmo pela nacional. Veja, tem alguns pré-candidatos que têm cabo eleitoral, o presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro, até a governadora. O senhor acha isso interessante? E o senhor vai ter também algum cabo eleitoral a nível estadual ou nacional? Força política sempre é importante, André. Eu disse a Silvinho, conversei com ele domingo, e ele disse, Silvinho, vamos fazer uma visita ao governador Tarcísio de Freitas. Eu quero muito conhecer um pouco mais do que ele tem feito no governo de São Paulo. Rapaz, quem acompanha o ex-ministro Tarcísio e atual governador Tarcísio de Freitas tem visto a ampla capacidade de gestão daquele homem. Ele é um grande gestor, é uma grande referência para mim e é um técnico como eu também, é um servidor público que foi para a política e tem demonstrado a sua capacidade. Se a gente tiver um apoio, por exemplo, do ministro Tarcísio e do governador Tarcísio e do ministro Silvio Costa Filho, além de todas as lideranças, tem muita gente boa aí no Republicanos. Tem o deputado federal Augusto Coutinho, tem o deputado federal Océsio, tem vários deputados, enfim, tem muita gente boa que pode, e a gente tem a perspectiva de fazer o lançamento da pré-candidatura nos próximos dias, e se Deus quiser a gente vai estar com a presença de todos eles. Ô delegado, diante desses acontecimentos, né, de Toninho também crescendo nas pesquisas, você acha que seria possível o Rodrigo ficar de fora de um segundo turno? Acho muito possível, não é impossível. Até se na eleição hoje não seria Rodrigo e um de vocês, não? Rapaz, eleição Porque é eleição. Pode 2022... tudo, inclusive nada. Que o diga a eleição de 2022. Que Danilo ficou fora, né? Mesmo sendo candidato do governo. Pois é, essa coisa da turma dizer que está tudo resolvido há 5 meses da eleição, não tem nada disso. A eleição se resolve no dia e muitas vezes se resolve no dia com fatos delegado, que chamam a atenção. Veja, tradicionalmente, Caruaru tinha 30% do eleitorado ligado a Tony, 30% ligado a Zé, Raquel, o pessoal que estava sempre do outro lado. E a eleição era resolvida pelos outros 40% que ficavam ali flutuando, né? Que ele ia de acordo com a eleição, ia para um lado, ia para o outro e tal. Qual é o cenário que o senhor vê hoje de como estaria esse bolo em Caruaru? Eu posso dizer pela última eleição de deputado. Veja, deputado estadual. Tony tinha tido 50 mil votos em 2018. Ele fechou em 22 com 20 mil votos. Queiroz tinha tido 32 mil votos, foi para 34 mil votos. Eu tinha tido 29 mil votos e fui para 38 mil votos. Grande parte desses votos em Caruaru. Repito, eu fui o segundo deputado mais votado na cidade de Caruaru. Então, onde a gente vê voto real, condição real. Porque eleição é eleição, gente. A gente vai fazer caminhada, carreata, comício, estar junto do povo, como eu tenho estado junto do povo. Isso tudo é o que efetivamente conta na hora do voto das pessoas. Delegado, inclusive o senhor falou que nas últimas eleições, tanto para estadual como para prefeito, o senhor ficou nas anteriores em terceiro, nas duas últimas em segundo, e o senhor falou dos seus números atuais. Estou no momento com 16%. O senhor espera passar nas próximas pesquisas o ex-prefeito Zé Queiroz? Estar empatado com ele ou passar? André, eu tenho dito que sair de uma largada de 16 pontos percentuais, vamos dizer, como eu vi a postagem de Mário, entre 12 e 15, em todas as pesquisas é muito positivo para você ter uma largada. Então, e com a rejeição baixa, se você observar, em todas as pesquisas, eu sou dentre os 3
principais, a minha é a menor rejeição de todas. Então, a gente tem uma condição real de subir aí, de alavancar ainda mais os nossos números que se transformam em voto na urna. Olha, o Manuel Messias me mandou um abraço, disse que o senhor é uma grande liderança, né? E também aqui o Felipe Leonardo, né? Que reclama aqui do prefeito Rodrigo Pinheiro. O senhor pode ler o que foi que ele disse, a reclamação? Para ver se eu concordo. Ele vai ficar como, conhecido como prefeito apenas de festa junina. Que triste, ele não acha isso bom. A questão é essa, o prefeito está dando tanto ênfase ao São João. É ruim para a cidade? Como é que você vê isso? Na verdade, eu acho que tem que governar a cidade toda, né? Cuidando da saúde, cuidando da zeladoria, do lixo amontoado na cidade, da falta de cuidado com as questões básicas. Vou dar um exemplo. As pessoas têm me trazido problemas com merenda em creches municipais na cidade de Caruaru. Problemas com a merenda que está sendo oferecida para as crianças. Problemas de saúde são inúmeros. Tem gente esperando 5, 6 horas para ter um atendimento numa unidade de saúde de Caruaru. Tem gente que não tem acesso à insulina, diabético sem acesso à insulina. Tem que governar a cidade como um todo, cuidando do básico e, claro, investindo na questão do São João, porque o São João pujante vai desenvolver a economia da nossa cidade. Eu sei que o senhor já falou isso em outras emissoras co-irmãs, mas eu vou perguntar porque houve a mudança de partido e até para ficar em registro aqui, para ter o recorte, o senhor era suplente do PP, mas parece que tem jurisprudência, né? O senhor acredita que pode ser chamado? Como é essa questão da jurisprudência, caso alguém do PP seja eleito na eleição, enfim? Em nome de Douglas Pereira, nossa bancada jurídica e eleitoral nos deu tranquilidade, inclusive nesse sentido. Foi ingressado com a ação judicial para garantir a suplência como uma maneira de, realmente, de um cuidado a mais. Mas a própria vereadora de Petrolina, Lucinha Mota, se candidatou pelo PSOL, saiu do PSOL para ser candidata a deputada estadual pelo PSDB, deu uma queda de uma chapa lá em Petrolina, chamou-se a primeira colocada do PSOL e ela está como vereadora do município de Petrolina. Então já há jurisprudência no Tribunal Regional Eleitoral de Caruaru nesse sentido. Muito bem, a gente agradece a entrevista, o bate-papo aqui com o pré-candidato a prefeito de Caruaru, delegado Eric Lessa, do Republicanos, ex-deputado estadual. Muito obrigado pela visita e pela conversa, deputado. Obrigado, André, obrigado, Vitória, obrigado, professor Marco Aurélio, obrigado, Mário Flávio, pela inteligência nas perguntas e pela capacidade de ver o cenário político de Caruaru há tantos anos. Essa barba branca aí tem muita história, a barba tá ficando branca. Quando eu chego aqui, ele diz, o seu cabelo tá ficando branco, viu? Eu lhe entrevistei a primeira vez, o cabelo era pretinho, mas essa barba branca aqui tem muita história, é uma capacidade muito grande de ver esse cenário de Caruaru há tantos anos. Então vocês realmente é uma bancada muito interessante e espero estar nos debates da Rádio Cidade, como foram debates lá em 2020, a primeira vez que a Rádio Cidade promoveu debates, mas agora o debate mais tranquilo. Vai ter de novo. E um debate legal, né? Porque aí, na época da pandemia, era mais difícil, né? A gente não podia nem trazer o nosso grupo. O senhor acha que o prefeito vai? Como é? O senhor acha que o prefeito vai? Rapaz, eu espero que ele vá, né? Para prestar contas para a cidade de Caruaru desses poucos 2 anos que ele governa o município e não cumprir os compromissos assumidos pela ex-prefeita Raquel Lira. Então a gente espera estar nesses debates e que Deus possa abençoar essa caminhada, todos os pré-candidatos, que a gente possa ter um momento interessante aí nos próximos meses. Mário, amanhã é com Michele Santos, do PSOL. Vamos entrevistar até agora a única pré-candidata, né? A prefeitura. Agradecer ao delegado, agradecer a Douglas e meu amigo Diego, né? Que sempre, de vez em quando, passam umas informações interessantes para mim. Em off. Em off. Acabei entregando uma das minhas fontes. Eita. Mas eles sempre passam umas coisas interessantes aí. Até de outros blocos partidários, ele sempre manda para mim. Valeu. E também Gabriel Lucena, que está por aqui fazendo trabalho de rede social. Vitória Oliveira. Agradecer a Lessa, aos meninos aqui presentes, a professor Marco André e a Mário Flávio. Professor Marco Aurélio Freire. E na sequência? Na sequência.